Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui no projeto Movimentação, professor Márcio Menezes, vocês já me conhecem. Vamos aqui mais uma vez tentar colaborar para a melhoria da qualidade de vida de vocês, como sempre variando os temas. É um desafio e tanto para que vocês de alguma forma assimilem e pratiquem em casa também tudo aquilo que a gente vem passando, tá? Hoje eu trago uma novidade, vocês normalmente estão acostumados, eu estou fazendo sempre falando sobre temas relativos à atividade física, né? a exercício resistido, né? Hoje a gente vai tentar de alguma forma modificar um pouco essa nossa prática. Eu vou desafiar vocês mentalmente. Hoje nós vamos falar sobre treinamento de exercícios mentais. A famosa neuróbica é um termo utilizado por um pesquisador americano, neurocientista Larry Katz, né, autor de um livro muito bom, né, um best-seller chamado Mantenha Seu Cérebro Ativo. E o que seria neuróbica, então? É um termo utilizado para os exercícios mentais que desenvolvem a capacidade de raciocínio, a memória e a concentração, né? Vocês percebem que isso é mais do que importante com o decorrer do tempo. De alguma forma a gente fica um pouco mais relapso, ou então não consegue aprender mais aquele conteúdo como a gente aprende quando mais novo, nas idades mais tenras, né? As crianças são praticamente uma esponja, o que você coloca para ela, ela absorve. Já o adulto tem uma certa dificuldade, e os idosos mais ainda, de aprender e manter a memória em dia, né? A concentração, a manutenção da atenção, na verdade, que é a concentração, né? E o raciocínio lógico, isso é importante para o dia a dia, é importante para a gente se manter autônomos, né? E a neuróbica é justamente uma nova forma de exercício cerebral, projetada para manter o cérebro ágil e saudável, criando novos e diferentes padrões de atividades dos neurônios em seu cérebro. Esse exercício aumenta a saúde geral do cérebro durante o percurso da vida enquanto se envelhece. Aqui eu falei sobre neurônios, né? As fibras musculares possuem células. As células do nosso cérebro são os neurônios. São eles que nas sinapses fazem com que essas ligações peptídicas passem sinais energéticos e a gente consiga pensar, raciocinar. Os exercícios para memória e concentração são muito úteis para quem quer manter o cérebro ativo. Exercitar o cérebro ajuda não só a memória recente e a capacidade de aprendizado, como previne contra a diminuição do raciocínio, do pensamento, da memória a longo prazo e da percepção, por exemplo. Então, é mais do que importante, não basta só a gente se exercitar. Lembrando que também o exercício físico ajuda a manter a saúde mental, mas também é necessário que a gente exercite o nosso raciocínio, a forma de pensar. E aqui eu trago para vocês 10 exercícios para turbinar o cérebro de vocês aí, hein? São coisas simples, a maioria com certeza consegue fazer, quem sabe até não está presente no dia a dia, como por exemplo fazer palavras cruzadas, que é um hábito de certa forma antigo, né? Com as novas tecnologias, celular, computador, televisão, os mainstreams que sejam, né? Netflix, YouTube, tudo isso de alguma forma tira, né, essas práticas antigas, né? Mas elas ainda existem e elas são muito válidas sim. Quem tiver a possibilidade de fazer uma palavra cruzada sem acessar o Google, tá? É palavra cruzada desafiada pessoalmente sim, né? Até envolver a família, perguntar a mãe, perguntar um tio, perguntar ao vizinho, sabe qual é o sinônimo de uma certa determinada palavra? E aí todo mundo de alguma forma se exercita e interage. Outro exercício que tem aqui bem interessante é usar a mão contrária para afazeres domésticos, como por exemplo escovar os dentes. Eu sou destro, eu uso a mão direita. Então por que não usar a mão esquerda para escovar os dentes? Por que não eu, como destro, usar a mão esquerda para pentear os cabelos? Os poucos que ainda me restam. Por que não usar a mão esquerda ou a mão estranha, como o popular chama, né, para lavar o prato? Né? Cuidado para não quebrar uma louça em casa. Mas determinadas afazeres domésticos são simples e dá sim para a gente fazer com a mão estranha, né?
Outro exercício bem interessante é ver as horas ou ler através do espelho. É colocar um relógio pelo reflexo do espelho e tentar ler. O meu relógio digital, que seja um relógio analógico, né, de ponteiro. Ou colocar alguma frase simples em frente ao espelho e tentar ler ela ao contrário. Isso também exercita o cérebro, tá? Fazer contas à moda antiga. Vai lá comprar o pão, vai fazer alguma compra simples, já calcula, olha o preço dos produtos, sabe que o valor que vai ter que ser colocado é X, né? Vocês vão ter que pagar, já faz a conta de cabeça, não vai precisar de celular, nem calculadora, faz uma regrinha de 3, procura fazer cálculos simples, né? Como, por exemplo, a comida que vocês vão fazer em casa, 1 quilo de feijão, você precisa de tanto de cebola, tanto de sal, enfim. Esses pequenos cálculos também fazem bem para o nosso cérebro. Aqui eu botei o nome stop, em vários lugares tem nomes diferentes, mas jogar stop é tipo aquele joguinho, nome, lugar e objeto, né? É você estar andando na rua e de repente passa um ônibus, escolhe uma letra J. Aí você vai pensar no lugar com J, né? Aí você vai pensar no nome com J, você vai pensar com um animal com J. Esse tipo de relação também é muito interessante para a gente exercitar o raciocínio lógico. Jogar xadrez e damas eu sou até suspeito. Agora mesmo trabalhei com os alunos, né, no terceiro bimestre, conteúdo de jogos. Além de gostar muito de jogos de tabuleiro, também incentivo eles a fazer. É muito bom para o raciocínio lógico, estratégia, de forma que você consegue exercitar determinados níveis de pensamento que a gente não consegue no dia a dia, né? Você consegue antever uma jogada, você provoca o movimento do jogador, do adversário. Isso é muito legal para o cérebro. Então, vocês podem praticar, inclusive, com pessoas em casa, como também vocês podem praticar no celular, um aplicativozinho, baixando. Bem interessante. Relembrar detalhes do dia a dia. Outro exercício muito legal. O que foi que vocês comeram ontem? Né? Qual foi a roupa que você viu o seu vizinho vestir ao sair de casa na semana anterior, numa festa? Qual foi o sapato que seu filho saiu no dia anterior? Enfim, determinados detalhes do dia a dia. É interessante. Esses aplicativos específicos aqui, como eu estava colocando, são as novas tecnologias que nos favorecem, que seja, né, interessante para quem tem a habilidade, tá? Eu coloquei aqui 3 aplicativos: Lumosity, Trees e Flow Free Bridges. Esses são alguns, né? Tem vários, tem mais de 15, enfim, eu não tinha nem como enumerar aqui, porque eu sei que são muitos, e eu acho que o número de exercícios aqui já está bem satisfatório para vocês praticarem. Mas vocês podem procurar no Play Store ou numa loja de aplicativos do celular. Quebre pequenos padrões de rotina. Por exemplo, eu vou sair de casa e vou para o trabalho, sempre pelo mesmo caminho. Não vai, faz um caminho inverso, tenta pegar um novo caminho, né? Quebrar essa rotina é interessante também para se localizar de forma geográfica. Isso também trabalha o cérebro. Assistir filmes na língua original ou tentar identificar palavras em letras de músicas, que seria mais fácil, né? Para quem está ouvindo a música do dia a dia, uma música que seja uma letra acelerada ou então uma letra em outra língua. Tentar identificar é também um ótimo exercício para o cérebro. Aqui existem os níveis de inteligências que elas se complementam, né? A memória, a rapidez de raciocínio, a concentração, a criatividade, a noção espacial e interação. Cada um destes, eu coloquei um exercíciozinho e vocês depois podem ir lá no YouTube, dar pausa e verificar cada uma forma de se exercitar, tá? Por exemplo, aqui a noção espacial, né? Exercite sua bússola mental. Tente se manter localizado em relação à sua casa ou a seu trabalho a partir de outros pontos da cidade. E um exercício que eu coloquei aqui, por exemplo, é experimentar vestir-se e tomar banho no escuro. Parece um pouco complicado, mas é um exercício mental, tá? Ou você pode, por exemplo, se localizar em casa e saber que você está na cozinha
e virado para determinada parede, você vai estar virado para o norte ou para o sul, né? Tentar se localizar geograficamente. É um exercício mental. Isso é um deles, tá? E aqui, para terminar, eu trouxe 6 alimentos que melhoram muito a memória, né? São alimentos naturais, né? Podem perceber que peixe, frutas secas, sementes, aquelas que têm ômega 3, como os peixes, né? Aqui eu botei o salmão, que é rico em ômega 3, o germe de trigo, rico em vitamina B6, né? Também aqui nas oleaginosas, ou as nozes, né? A gente pode me identificar aqui na nossa região a castanha de caju, né? Que ela até é um pouco mais em conta do que a maioria das nozes. O tomate, que é muito popular, tem o licopeno, né? E o ovo, que é um dos alimentos mais ricos que a gente pode usufruir e popular. Não tem desculpa, não é muito caro, não. O ovo dá para a gente comprar, né, pessoal? Dá para a gente incluir aí os ovos na nossa alimentação. Aqui existe, vamos dizer assim, nutricionalmente o que cada um deles pode trazer para vocês, né? Vocês depois podem ler com um pouco mais de riqueza, eu não vou me adentrar aos detalhes. E o desafio da semana é incluir a cada dia da semana um exercício distinto em um alimento citado. Quer dizer, um dia da semana vocês vão fazer um exercício daqueles que eu propus a vocês e colocar um alimento em uma das refeições. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Pratiquem também um exercício mental. É importante para vocês manterem a saúde e a qualidade de vida, se manterem autônomos, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.